Olá, meu nome é Diogo Augusto Gonçalves, eu sou doutorando em Design pela Universidade de Morumbi e faço parte do grupo de estudos Design, Entretenimento e Educação, Interfaces e Perspectivas, sob a orientação do professor Dr. Sérgio Nesteriuk. Para essa apresentação, eu fiz um recorte de um dos objetos de estudo da minha tese de doutorado, que versa sobre relações entre a arquitetura e o level design. O título dessa apresentação é Arquitetura Narrativa em Zelda Breath of the Wild, onde eu pretendo estar fazendo um estudo de caso desse jogo desenvolvido pela Nintendo, esse jogo que se trata de um sandbox, né, um jogo de mundo aberto. Bom, desculpa a demora, deu uma travada aqui. Enfim, os videogames, né, eles são tidos para muitos autores, né, como o Massarolo, o Henry Jenkins, a Janet Murray, como mídias espaciais, né? Por que mídias espaciais? Porque são mídias onde o desenvolvimento da narrativa, né, o desenvolvimento do jogo, da narrativa, né, no caso mesmo, ele acontece a partir da ação do jogador ou interator no meio espacial, né? Então o jogo só vai se desenvolver, a narrativa só vai avançar a partir da exploração espacial, da coleta de itens, da resolução de missões, né? Diferentemente de outras mídias onde o desenvolvimento das ações da narrativa não depende de uma exploração ou uma navegação espacial. E essa navegação, né, essa ação, ela depende de dois fatores, né? O primeiro que eu coloco dentro até da minha tese é o level design, né? O projeto de mundo, né? O projeto do espaço. Como esse mundo, esse espaço, ele está organizado de forma a conduzir o jogador dentro da sua jornada, né? Mesmo que no caso do Zelda Breath of the Wild, ele propicie uma exploração até que livre, né? Existem alguns limites que são impostos pelo level design. E, inclusive, existe uma certa organização de eventos que são postas pelo level design, né? No caso do Zelda Breath of the Wild, essa organização de eventos ela não necessariamente é seguida ao pé da letra, na questão de uma missão necessitar de outra missão para poder ser desenvolvida, né? O jogador, logo após o cumprimento do tutorial, ele já pode se encaminhar para a última missão, mas existe uma certa organização perante o level design para tentar conduzir o jogador por uma dinâmica mais saudável, diria, né? No sentido das missões e da dinâmica do jogo não ser tão difícil para o jogador, né? Então, se o jogador entender a orientação do level design, ele vai ser conduzido por um caminho mais fácil, seguindo um caminho até o caminho mais difícil, né? Então teria uma curva de aprendizado que o jogo propõe a partir do level design, né? E a arquitetura, nesse sentido, ela é como o jogo parece, né? Ela é a roupa do jogo, ela é o ambiente, né? Então a arquitetura ela está presente, né, nas escolhas de como os prédios aparecem, de como a geografia do mundo é organizada, né? E então todos os elementos espaciais, de como o jogo parece, de como o jogo trazem alguns elementos dinâmicos de cenário, de lógicas de habitação, né? O próprio personagem pode comprar residência, ou até a própria organização cultural do espaço urbano, né? de alguns locais, ele tem uma lógica que segue a lógica da arquitetura, né?
Portanto, é esse plano de fundo, né, que o jogo se organiza, né, a partir do level design e da arquitetura. Bom, os objetivos dessa apresentação seriam de trazer uma análise de como o level design e a arquitetura atuam dentro desse jogo, né, do Zelda. Eu também espero criar alguns critérios que me permitam, no futuro, junto da minha tese, criar uma taxonomia acerca do level design. Então eu quero, a partir tem um artigo que inclusive faz parte do referencial teórico do Henry Jenks, que versa sobre uma taxonomia para os videogames a partir do entendimento de que os levels designers, né, são arquitetos de história. E a partir das minhas percepções e de leituras, eu compreendo que essa taxonomia ela não é tão... ela já está um pouco ultrapassada, eu diria, né? Então eu gostaria de fazer uma analisada da minha tese, alguns jogos, e criar uma taxonomia que contemple alguns aspectos que eu acredito sejam pertinentes. Então esse trabalho seria um trabalho onde eu estaria analisando a relação entre arquitetura e level design nos sandbox. Então, a partir disso, eu também já compreendo o outro objetivo, que é compreender a relação arquitetura e videogame, né? Como os dois se entendem, né? O meu referencial teórico para esse trabalho consiste no Narrative Architecture, do Nigel Coates, o artigo que eu mencionei, do Henry Jenks, né, Game Design as Narrative Architecture, o livro do Kramer, Level Design, Concept Theory and Practice, o trabalho do Masaru, um artigo publicado num livro, né, Mídias Digitais e Interatividade, o potencial narrativo dos videogames, eu também utilizo, né, nesse livro que ele trabalha essa questão dos games como mídias espaciais. O Hamlet no Holodeck, desculpa, Holodeck, né? No Holodeck, desculpa. E o livro do Tolkien é An Architecture Approach to Level Design, onde ele aproxima ao level design da arquitetura, o Tolkien, né? Bom, como metodologia, eu estou trabalhando com uma pesquisa bibliográfica que eu apresentei agora, e a partir dessa pesquisa eu pretendo levantar alguns tópicos e fazer o estudo de caso, aqui no caso do jogo que eu comentei, do Zelda, e formular essas teorias, essas acepções acerca do level design empregado em um jogo de sandbox. Eu espero, com essa análise, criar alguns critérios para categorizar o level design, estabelecer as relações narrativas de level design e narrativas, né? E compreender como que acontece essa experiência imersiva, interativa do jogador inserido no espaço, né? Na arquitetura, no ambiente do jogo, como o jogador habita o videogame, né? Como esses jogos, principalmente de sandbox, né? Eles estabelecem ao jogador ficar horas e horas navegando pelos infinitos espaços dos jogos, né? Então eu gostaria de compreender mais essa relação de experiência entre esses dois agentes, né? E estabelecer entender o referencial cultural que a nossa arquitetura aplica nos videogames, né? Mesmo o jogo Legend of Breath of the Wild, que é um jogo de ficção, ele tem uma carga cultural nossa, que é refletida na arquitetura, né? Bom, é basicamente esse meu projeto. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade.